Bem-vindos à ideia maluca que eu tive de criar um podcast. Bem-vindos ao primeiro episódio de Conversas em Azul, desta vez com uma convidada muito especial, que acho que só fazia sentido começar com ela. É a minha mãe, tem 54 anos, é natural de Macieira de Ratos, mas vive em Balazar desde que se casou. É cofundadora da Lady Blue comigo. É uma costureira incrível, é uma modelista ainda mais incrível, mas acima de tudo é a melhor mãe do mundo. Portanto, espero que gostem, espero que esta conversa seja interessante, porque a minha mãe é realmente uma pessoa muito inspiradora. E se esperarem até ao final, nós temos um miminho para vocês. Obrigada por estar aqui, mesmo que eu seja ligeiramente contrariada. E pronto. Eu gostava de começar a fazer-lhe a pergunta de... Você tem 9 irmãos e é a irmã mais velha. E mesmo eu sabendo, eu gostava que você contasse como é que é crescer numa casa com tanta gente, com tantas personalidades. Uma casa tão cheia. É normal. Sim, você não conheceu outra realidade, não é? Mas é difícil, são muitas personalidades. Azáfama Total. Total. Como é que era, por exemplo, as refeições à mesa? Caóticas, mas organizadas. Não, nisso a tua avó tinha muito mérito nisso, que quando... Também tenho... um bocado diferente do que é agora. Não havia muitas distrações. Sim, não havia Havia televisão, só brincadeira. Nunca houve televisão na hora de comer, nunca. Apesar de o avô ter comprado a televisão, nós já éramos assim grandinhos, não é? Porque não... Comprado não, a primeira televisão que ele teve veio de Lisboa, a preto e branco, quando começaram a haver televisões a cores, mandou a televisão dele a preto e branco de comboio. O avô foi buscar lá Famalicão, porque ele já não precisava dela e ia deitar ao lixo. E nós nunca tivemos a televisão no sítio onde comíamos. Ok. Depois víamos tipo um bocadinho. E como não havia muitas distrações, era fácil. Quando era na hora de comer, era para comer e sentávamos e Se calhar também era a única altura em que estavam à noite, porque ao meio-dia estava toda a gente na escola. Era escola. De manhã era... O avô saía muito cedo, só os mais velhos é que se levantavam para tomar um pequeno almoço. Com ele. Que na altura era muito engraçado, que o avô levava marmita para o Quintas e Quintas. Sim, e a avó fazia um bocadinho de comida a mais para ele comer antes de ir trabalhar. E os mais velhos, o Tony, a Rosa nem tanto, eu e o Tony gostávamos muito de comer, principalmente quando a avó fazia batatas fritas. De manhã? Sim, não morreu ninguém. E sopa. Que ele levava... Pois, e à noite era a altura em que estavam já todos juntos. Todos. Imagino a galhofa que aquilo seria. Às vezes não era fácil. Facas a voar. Não, o avô e a avó conseguiam manter bem... e depois os mais velhos já tinham... todos tínhamos lugar certo na mesa. E os mais velhos já ficavam mais longe do avô e da avó. Sim, e era para controlar a ponta. E os mais pequeninos ao pé do avô e da avó. E às vezes o avô estava a comer com um em cada joelho. Isso é uma característica, era uma característica dele. Também que eu tenho dele. Ele comia... Do colo, dele ter sempre colo disponível. Às vezes tinha um de cada lado e os mais velhos ficavam na ponta, quando os que estivesse ao lado precisassem que ajudavam. Mas depois a avó também é assim, ela cozinhava comidas que não fosse preciso... Muita coisa, não é? Muita ajuda. Cada um ia se desenrascar sozinho. Sim. Você começou a trabalhar aos 14, que é muito cedo. Um bocadinho mais cedo, mas... Se calhar é melhor não se dizer a hora que eu comecei Com que idade é que eu comecei a trabalhar? Aos 14, não é? Pronto. Começou a trabalhar assim muito cedo. O que é que você traz desse tempo em que começou tão cedo a trabalhar? Não tenho mais mágoas. Eu quando... Pois, eu acho que se calhar era a realidade, não é? Até gostava. De trabalhar? Gostava e gosto. E trabalhei sempre. Mas gostava mais de trabalhar ou da escola? Não, eu na altura queria
queria acabar o 6º ano para ir trabalhar, para ajudar em casa, Para ajudar em casa. É aquela basicamente. responsabilidade de De irmã filho mais velha, velho. não é? Na altura queria. E depois, como era uma coisa que eu gostava de fazer, porque a avó nas férias já nos punha, nós íamos trabalhar nas férias. Sim, E eu fui sempre trabalhar para para a confecção. a confecção. E pessoas amigas, tudo. E lembro-me também de, no final das primeiras férias, trazer a minha primeira nota e gostar tanto de chegar a casa e dizer que tinha ganho aquilo que nem fazia ideia. Quanto é que era? O valor, sabia quanto era, Sim, ainda mas- sei quanto é. Sim, mas Quanto é que foi? que era para ajudar na família, não é? E que vinha mesmo contente. Por isso é que nós eu não considerava um sacrifício. Sim. Eu lembro-me de muitas coisas dessas férias que trabalhava nessas Depois confeições. também Lembro-me das pessoas, lembro-me do que se fazia lá, de como se fazia. E lembro-me que nas segundas férias que trabalhei lá, já fui trabalhar para a máquina. Pronto, eu tinha só 11 anos. lá está, isso eu acho que é aquela coisa que você como gostava tanto, estava tão confortável, Por isso é que elas me puseram queria aprender mais e procurava mais. Você então trabalhou dos 14 até, e foi com 18 anos que quis fazer o curso. um bocadinho mais cedo. Mais cedo, mas se calhar só aos 14, aos 18. Não, só fui aos 18, porque não podia fazer antes. E eu gostava que você contasse, você gostava de costurar, é ótima na máquina, mas percebeu que não queria ser só costureira. O que é que a levou a procurar um curso, mesmo sabendo que, como disse, era a irmã mais velha, que havia essa responsabilidade de trazer rendimento para a família? Porque aquilo era um curso pago, não é? Pois, o que é que aconteceu? Porque não era, eu percebo que é o cérebro a trabalhar de duas coisas diferentes. Eu quero mais, mas ao mesmo tempo é um sacrifício para a família. Quando aos 14 eu comecei a trabalhar oficialmente, não é? Foi quando comecei a fazer descontos. Eu já estava naquela fábrica em Negreiros que trabalhei. Sim. E que saíamos de casa às 7 da manhã, íamos a pé, fazíamos 3 km para cada lado. Na hora do almoço vocês também vinham? Tínhamos cantina, levávamos o almoço e comíamos lá. Na altura eu fui trabalhar para lá com 14 anos e muito rapidamente eu conseguia fazer todas as operações. Era uma fábrica de camisaria, eu conseguia, era a mais nova que conseguia já fazer tudo o que a encarregada, e na altura era a nossa patroa, propunha, porque eu tinha mesmo muita facilidade, aprendia muito rápido, ao contrário, se calhar, de outras pessoas que nem estavam ali com tanto gosto pelo que estavam a fazer. Eu facilmente aprendia a trabalhar em todas as máquinas e conseguia ter rendimento em todas elas. E comecei a ver, e depois havia uma coisa que a avó já ainda costurava, e cortava as pecinhas dela, mas eu olhava para o que a avó cortava e eu era assim, eu gostava de ter um bocadinho mais de técnica naquilo que ela fazia. Aquele método eu achava um bocado rudimentar. E comecei a perceber na fábrica que havia quem fizesse os moldes, quem fizesse o desenho das peças. Que era onde começava até chegar depois até chegar ali, porque eu gostava da máquina, mas eu queria um bocadinho mais. E uma altura, às vezes eu precisava de ir ao corte e vinha, e o senhor que estava no corte, que recebia os moldes, eu achava aquilo mesmo muito interessante. Comecei a dizer que queria aprender um bocadinho mais, claro que dizia em casa, e uma altura o avô disse, e se não há um sítio onde se pode... O avô era uma pessoa onde se pode muito aprender, moderna para a altura. Onde se pode aprender, e claro que começámos logo a procurar. Eu comecei a tentar perceber onde é que aquilo poderia... E o que é que realmente queria saber mais? E eles... E foi quando eu conheci um senhor que era modelista, tinha uma empresa, e na altura tinha uma fábrica, e ele disse...
Entretanto, eu percebi que havia uma escola de modelagem em Barcelos, ainda chegámos a ir lá, eu fui lá com o avô, de moto. De moto. Só que a escola não era exatamente aquilo que eu Sim, queria. porque, imagina, eu acho que é uma das coisas que se calhar as pessoas não pensam, mas vocês eram 10 irmãos, 2 pais e o avô não tinha carro. Não. Tinha moto. Não. Que eu acho que é uma coisa que você também é mais velha, mas é uma realidade Que, tão recente, mas que já ninguém pensa, não é? Entretanto, eu trabalhava em Negreiros quando nasceu o Fernando. Pois. O Fernando é o irmão mais novo. Mais novo. E Não vamos cometer o erro que eu fiz no podcast, que primeiro achar que toda a gente nos conhece, não é? Tipo, o Fernando é o irmão mais novo que faz 14 anos de diferença. E sim. eu já trabalhava em Negreiros e na altura era muito estranho eu já trabalhar, E o irmão mais novo ainda ter nascido. ter nascido. Eu lembro-me de um dia chegar à fábrica e ele tinha nascido no dia anterior e eu muito contente e toda a gente escandalizada porque é que eu estava tão contente por ter tido um irmão naquela altura, sendo que eu já tinha 8. 9? 8, 9, com o Fernando 10 comigo. Ah, sim, já tinha 8 irmãos. Já sim, tinha 8 era irmãos. o 9. E era... Sim, ele era o 10º. Agora, era toda a gente achou muito estranho porque é que eu estava tão feliz. E eu estava mesmo contente por ter tido mais um irmão. Pronto, e, entretanto, nessa altura foi quando uma vez eu fui com o avô a Barcelos, a essa tal escola, só que aquilo não me cativou, não era bem aquilo que eu queria fazer, porque elas estavam a ensinar costura e costura eu já sabia, aquilo não me fazia muito sentido. Deixou-se andar mais algum tempo, isto eu já devia ter, entretanto, alguns 16 anos, foi quando, dos 16 para os 17, foi quando soubemos que esse senhor era realmente modelista, tinha feito o curso dele em Famalicão, na escola onde depois mais tarde eu fui, e entretanto havia muita procura de modelistas porque não havia esse... Toda a gente ia para a costura, ninguém ia estudar um bocadinho mais. Ninguém porque depois depois percebemos que também não era muito barato. Pois. E as pessoas também estavam um bocado formatadas para ir para a fábrica, trabalhar porque na altura, apesar de não ser, que eu nunca considerei que fosse muito bem pago, era melhor, era muito certinho, havia muita oferta de trabalho e as pessoas queriam ir porque chegava-se ao final do mês, aquele dinheiro estava certinho, porque não era muito, mas era muito certinho. E depois as pessoas, quem não trabalhasse na fábrica, eram umas limpezas ou então tinham que trabalhar no campo, não é? Sim. Era um bocadinho mais duro, não era um trabalho... A fábrica mesmo não pagasse muito, era limpo. E não andava ao sol. E era um trabalho muito limpo. Acho que às vezes nem é só ser sujo ou ser limpo. É a questão de andar todo o dia ao sol. E havia muita oferta. Pois. Era muito aliciante. Havia muita oferta de trabalho, sem dúvida. Aquilo era assim, tu se quisesses trocar de trabalho, depois é engraçado... porque a onda destas fábricas teve tudo a ver com o fechar do Algote. Sim, e cresceram mini empresas, quase todas as pessoas tinham passado por essa. Era uma fábrica, vou só contextualizar, era uma fábrica muito grande. Na nossa zona. Aqui das Fontainhas. Eu cheguei aqui das Fontainhas, que chegou no seu melhor tempo a empregar 2.000 pessoas. Sim. E era comboios de propósito, só trazer pessoas. E esta zona até das Fontainhas desenvolveu à conta dessa fábrica. Muito desenvolvida, portanto 2.000 pessoas era muita coisa. Gente. Eles tinham uma linha automática na altura. Pois. Isto, estamos a falar uma fábrica... década de 70. Antes, eu sei que fechou 78, mais ou menos, fechou não foi? A seguir ao 25 de Abril. Foi 74, tempo a seguir ao 25 de Abril. Pois, deve ter sido 78. Depois dessa fábrica gigante que empregava 2.000 assim, pessoas... Não deve ter fechado. Eu cheguei a fazer testes a Algote. Sim, se você com 13 anos. Se você nasceu em 71, tinha que ser para aí 80. 80, ela ainda funcionou até
depois de meados dos 80. Pois. Porque eu fui com 13 anos fazer látex, eu lembro-me que eles punham-nos numa máquina de ponto corrido com papel e nós tínhamos que quase que desenhar, calcar um papel para percebermos, mas na altura aquilo já estava em decadência, porque aquilo chegou, imagina, aquilo chegou a ter um campo de futebol para os funcionários, tinha cantinas, eles criavam uns animais para fazer a comida para as cantinas. Era assim uma coisa, era assim uma coisa. Agora, pronto, depois, só que todas estas fábricas que apareceram na nossa zona... Foi pela necessidade de ter fechado aquela grande... eram pessoas que tinham trabalhado ali, que eram missionários e que perceberam que aquilo que dava dinheiro... Então, e do curso? Você foi depois de um grande esforço dos avós, não foi? Depois procurou-se a escola. Realmente essa escola de Famalicão era muito boa. O ensino deles era espetacular. Formou-se lá grandes modelistas? Sim. Eu ajudei a formar algumas depois. Entretanto, viu-se, o avô só dizia, mas isso depois vai-te ajudar a teres um emprego melhor. Eu disse, pai, é isto. E ele, pronto, quando chegou-se lá, eu ia para lá 2 vezes por semana. Entretanto, saí da fábrica de negreiros, porque a fábrica de negreiros não me dispensava 2 dias por semana, só para ser rápido. Porque precisava de mim os 5 dias e... Você teve que procurar outro trabalho, eu porque tive só trabalhasse 3 entretanto, dias. fui trabalhar para a fábrica desse senhor que era modelista e que disse, não senhora, tens vontade de fazer o curso, trabalhas para mim 3 dias por semana e vais os outros 2 dias para o curso. Foi assim, durante 1 ano e meio, mais ou menos, porque supostamente eu ia fazer o curso em 3 anos, mas eu tinha tanta vontade de aprender, tanta vontade que fui-me adiantando sempre nos módulos. Aquilo já na altura era feito em módulos e só tinha um senão. Cada vez que eu me adiantava nos módulos, a mensalidade aumentava. E eu sempre que chegava a casa, o avô era assim, pois, mas não era X? Eu disse, pai, mas é que eu fiz mais rápido. Também, quanto mais rápido eu fizer, mais rápido vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. E ele... adiantei muito rápido, eu tinha que acabar o curso, mas também tinha que acabar de o pagar. E foi assim um esforço que eles fizeram, assim... Muito grande. Um bocado grande, mas que depois compensou, porque eu rapidamente comecei a ganhar. Porquê? Porque quando acabássemos o curso, aquilo era emprego garantido. Havia muita oferta. O meu primeiro salário foram logo 77 contos. Estamos a falar no dobro do salário mínimo da altura, que era muito bom, não é? Então os avós também ficaram contentes. Claro que ficaram. Eu rapidamente consegui pagar o investimento. Entretanto, eu tive tive nota máxima no curso e fui convidada para dar aulas na escola. Que fixe. Ao sábado. Que fixe. Eu ganhava muito bem, mas assim, mesmo muito bem. Bem o suficiente para comprar all-stars vermelhas, não era? Eu ganhava mesmo muito bem. Eu conseguia dar o salário todo ao avô e à avó. Para ajudar em casa. Dava mesmo. E só o dinheiro que eu ganhava nos sábados lá era suficiente. Entretanto, eu ainda fazia umas pecinhas de roupa para as minhas amigas. Eu comecei a ter alguns clientes, só que entretanto era numa máquina velha da avó. A máquina ainda. Muito rudimentar, a pedal. Entretanto, metemos num motorzinho para ser mais rápido. Mas aquilo não era suficiente. E por necessidade eu achei por bem comprar uma máquina. Só que na altura a máquina custava 180 contos. Quase 1.000 euros. Foi o preço das máquinas agora? Não aumentaram, não. Não aumentaram muito. Ainda é a máquina que nós temos, que faz as casas de todas as nossas calças. E eu disse ao avô, eu precisava da máquina, mas eu sei que eu só tinha dinheiro para metade. Disse ele, precisas da máquina, compra a máquina e que eu pago o resto, mas claro, com a condição de eu devolver o dinheiro. E devolvi. Muito rapidamente mesmo, porque estava cada vez eu conseguia aceitar mais trabalho. Quer dizer, eu trabalhava na fábrica, ia de moto e vinha com o avô, que ele ia para a Póvoa, deixava-me em Ratos,
Eu vinha para casa, atendia clientes e ao sábado de manhã Ia dar aulas para ia dar aulas para Famalicão. Rapidamente paguei a máquina. O dinheiro que eu ganhava de salário era todo para o avô, até ao ano que casamos. Eu e o pai casamos. Porque nós decidimos casar no início do ano e aí, a partir daí, queríamos juntar para fazer a nossa casa. Começámos a tirar 50 contos, que eram 250 euros. Tirámos, cada um punha esse valor no banco para depois ser mais fácil fazer a casa. Para a casa. E aí só ficava o outro resto para o avô, que era quase outro tanto, não é? Do meu salário. Eu só deixei de ir trabalhar para Famalicão quando fiquei com muitas clientes em casa. Ok. Já não conseguia dar aulas? Depois de casar, ainda foi algum tempo dar aulas, mas depois já não se justificava, porque tinha mesmo muitos clientes em casa. Você casou aos 22? Sim. Muito nova. E já lá vão 32. Qual é que é o segredo? Eu sei que você não pensa muito nisso. Você é uma pessoa muito prática e muito pragmática. Mas eu acho que assim, quer dizer, se eu falasse com o pai, ele ia elaborar aqui uma resposta muito emocional. E ele vai se lembrar de todas as datas, números e afins, eu não. Mas eu acho que é realmente, então nos tempos que correm, é realmente inspirador. 32 tão saudável, que é o que eu acho que... tem de tudo. Não, mas eu acho que foi o mesmo. Nós olhamos para o vosso casamento e é mesmo é saudável, não é uma coisa maçuda, é uma coisa com um amor com saúde. Eu acho que se calhar é paciência, não é? Sei lá. Achas? Eu não me considero uma pessoa paciente. Não, você não é uma pessoa paciente, mas você não está sozinha na relação. Eu porque é paciente? Está bem, ainda bem. Acabei de descobrir uma qualidade. Não, eu não sei se o pai também é assim a pessoa mais paciente, mas se nós tivermos a pô-la numa balança entre o pai e você, eu acho que o pai ganha na paciência. Sim, deve ganhar. Você também ganha... sei lá, no compromisso, é uma pessoa Sabes que é mais fácil tu falares... Sim, mas eu também acho que, imagina, o exemplo que você também traz também é algo incrível, que é os avós de Macieira. Caramba, eles fugiram para casar, é assim a melhor história da vida, não é? E acho que sempre foi um casamento muito saudável. Mesmo nós netos, olharmos para os avós e conseguirmos ver isso é mesmo bom. Acho que depois, não é? Você traz as coisas boas, as coisas más, mas traz... É como que agora às vezes dizem, as crianças não comem isto, não comem aquilo, não tem muito a ver, mas tem a ver o que nós fazemos, os filhos são os nossos reflexos. Sim, totalmente. Do bom e do mau. Quer dizer, e se calhar será isso que eu trago do casamento dos avós, não é? E consequência por aqui para o seu casamento. Um tópico difícil. Agora só falamos se você quiser, não é? Então façam aquele ano muito difícil ou não está... Um lado muito difícil? Um ano muito difícil ou não está assim muito confortável? É para estar ou não confortável. Eu acho que até a partir dessa data a nossa vida nunca mais andou para trás. Não é que ela tenha andado para trás. Sim, mas tem acontecido coisas muito boas. Mas podemos falar, porque agora são 12 anos depois. Sim, mas não... Sabes que não é um assunto que... Eu acho que não é isso. Você gosta de falar do assunto, mas não gosta que seja rotulada com eu tive não. Aquilo e... Não sou melhor nem pior por ter tido. Não me vitamizo, nunca me vitamizei por ter tido cancro, que é mesmo assim. Mas eu acho que há algumas coisas que eu gostava que você contasse, se você quisesse. Se não quisesse, diz, olha Rita, cala, você tem o direito. Você recebeu... Acho que se calhar sou a única que tem direito a mandá-la calar. Que mesmo assim, nem sempre funciona. Você, portanto, recebeu alta, 100% curada,
que acho que é assim é uma sensação boa. Pelo menos é assim, eu sinto deste lado, o que nós sentimos é tipo, andou assim por uma nuvem meio cinzenta, assim aqui por cima, você vai me dizer, eu não senti nada disso, eu passei e acabou. Eu já sei, já estou a olhar para si, já estou a ver que é esta a resposta. Mas o que eu sinto era que andava aqui assim tipo uma nuvem cinzenta, você tinha que fazer muitos exames, ser muito vigiada, que foi sempre muito vigiada. Quando recebe alta total, não é? Que são passados 10 anos, deixa de fazer a quimioterapia oral que fazia, o tamoxifeno, é assim uma sensação de alívio. Você sentiu-se aliviada? Porque eu sinto que você ficou muito feliz, sinto que você ficou muito mais leve, mas não sei se é isso que você sentiu. Assim, não vou dizer que é pior. Sim. Mas há uma coisa muito, muito estranha que nem sei se já falei. É muito estranho descobrir-se que se tem um nódulo, que foi o que descobriu o nódulo, Sim. ter um diagnóstico positivo e pensar assim, caraças, mas eu não me sinto doente. É a cabeça estar assim... Não, mas é que eu nunca me senti doente. Mãe, você também foi uma doente muito atípica, porque... Eu uma vez disse ao oncologista, olha, eu teria dúvidas, se o cabelo não me caísse, eu teria dúvidas se isso aí funcionava. Sim, porque você também... Depois, eu acho que isto é mesmo uma característica sua, que acho que é das melhores características. Você relativiza tudo. Tipo, a minha mãe descobriu, e isso é uma das coisas que nós podemos falar, ainda por cima estamos em outubro, não é? É o outubro rosa, que é a vigilância. Olha, nem de propósito, não é? Não foi planeado, juro. Mas a vigilância é fator de cura do cancro da mama, que foi o que a minha mãe teve. Você descobriu um nódulo e foi à médica. Sim. Foi assim. Mas você tinha feito mamografia 6 meses antes. Mais ou menos 6 meses antes. Não estou errada. Portanto, você tinha 40 na altura? E porquê é que eu fazia? Porque nós tínhamos historial na família. Tínhamos sim. historial na família, que até agora parou em mim, não é? Porque não há mais até hoje, eram essas duas tias do lado da avó, a avó até hoje com 79 anos. Está impecável. Uma saúde de touro. Todas as tias e sobrinhas e tudo, não há nada. E eu, a partir dos 40... Começou a ser vigiada com muita frequência. Não é que eu não tinha nada, só que achei que devia fazer. ser. Porquê? Porque a tia Carma, que faleceu, Sim. a tia que faleceu, descobriu por volta dessa idade. E eu pensei, se calhar é melhor... A prevenção nunca fez mal a ninguém. se calhar é melhor fazer. Ainda por cima eu sou a mais velha, não é? Boa, tudo ok. Doutora Angelina, tudo impecável, exames todos completos, nada de... isto, tipo, em maio, abril, maio, antes do verão, disse primavera, mais ou menos. E em novembro eu descobri o nódulo. E depois de descobrir o nódulo, que a minha mãe não é nada assim, mas você teve um tipo 4. Portanto, era uma coisa muito grave. Cancro hormonal. Um cancro hormonal muito grave. Por isso é que os protocolos foram logo todos acionados muito rapidamente. Foi muito rapidamente. E você, em janeiro, 12 de janeiro, foi operada a primeira vez. Sim, fez mastectomia total do lado direito. E depois fazem a pesquisa do gânglio. Sentinelas, não é? Sentinela, e deu positivo e voltei a ser operada no dia 8 de março. 8 de março, dia da mulher. Fazer esvaziamento axilar do lado direito. Esvaziamento axilar do lado direito e depois fez 6 protocolos de quimioterapia e fiz 25 tratamentos de radioterapia no final de outubro e início de novembro. E depois disso pedi alta no dia 19 de dezembro. Sim. Para ir trabalhar no início de janeiro. A minha mãe passou este ano muito fácil, não é?
Até foi. Oh, mãe, é uma coisa impressionante, Olha, juro. Você é mesmo... A Margarida foi à Cunhão Solene, fizemos-lhe uma festa da romba lá em Foi casa. madrinha pela Fui primeira madrinha vez de casamento. pela primeira vez de casamento, Aquilo- fiz todos os vestidos. Aquilo foi muito fixe. Eu acho que das imagens que Fomos tenho mais fixe de férias de para o férias. Algarve, para aí 17 para dentro de uma casa. foi um ano mesmo fixe. E eu porque completamente careca. porque eu acho, Inchada que nem um deschinho. mas eu acho que as coisas também correram tão bem você tinha uma leveza mesmo espetacular. No casamento da Fernanda, a coisa que eu mais me lembro é você com o vestido de lantejoulas total, Tinha uma careca, sombrinha azul marinho por cima. careca. É uma coisa mesmo Só fui impressionante. de lenço porque Só praticamente foi me de obrigaram. lenço. E chapéu Tipo, porque me uma obrigaram. prima minha achou que você não podia ir só de lenço e foi Na quinta-feira antes do na casamento, quinta-feira dos comprar um casamentos chapéu. ao Porto comprar um chapéu. E eu acho que isto representa tanto, não só a leveza que você levou, porque realmente era um diagnóstico difícil, grave. Tinha 2 filhas muito pequeninas, eu tinha 15 anos e a Margarida tinha 13, portanto nós já éramos pequenas, muito dependentes ainda de si. E eu, que sou a crica da família, nem podia Ui, chegar perto. A perto. tua irmã com 12 anos? 12? 12, sim. 12 não. Margarida com 12. 13. Tinha 13. Porque eu fiz 15. Tu fizeste... Não. Eu fiz 16 em 16 janeiro. em janeiro. Eu nem podia chegar Perto? de si, porque eu lembro-me perfeitamente de Sim, quando tu você... deitavas-te aos pés da cama. Aos pés porque lá está, eu sabia que eu não conseguia cuidar, porque não é uma característica minha, sou mesmo crica, e sou muito sensível a tudo que seja sangue. Aliás, quando você chegou de ter feito a primeira operação, a minha mãe foi operada numa sexta e no sábado de manhã estava em casa. Até nisto você é uma coisa surreal. Eles não querem bem. Eles não querem mesmo lá. E chegou, eu tinha ido jogar e... Mas isso acho que foi da segunda cirurgia. Não, foi da primeira, Da mãe, primeira? foi em janeiro. Eu tinha ido jogar Sim, e estava na casa sempre da avó operada à Ana. sexta-feira. Sim, e estava na casa da avó Ana. E a Margarida vem a correr a dizer que você tinha chegado. E eu pensei, fogo, e agora já não vou comer espanholada, acabou, que treta! Mas muito contente, saí do banho e fui a correr e chego lá e estava a pensar, a minha mãe está normal e ela tem os drenos, você estava sentada no sofá e tinha assim os drenos pousados, ou seja, a drenar sangue, e eu senti-me tão mal. Você pôs-se a pé, foi para a cadeira da mesa e eu sentada assim no sofá, branca, de certeza que nem papel, porque aquilo meteu-me muita impressão. E depois você andava com os drenos dentro de uma saca, que era para eu não ver. Mas aquilo na altura... Aquilo foi 3 ou 4 dias. Eu acho que realmente a sua leveza e a descontração que você tinha fez com que nós levássemos o processo todo muito mais descontraído e que se calhar não tivéssemos tido noção logo da gravidade do problema, mas eu também tenho boas recordações desse ano. Os primos todos lá em casa. Você tem que contar, por favor, a história de quando foi cortar o cabelo. Conta tu, tem mais piada. Foi muito bom. Portanto, você começava a quimioterapia... Sim, ao contrário que algumas pessoas pensam, quando se faz o primeiro tratamento, o cabelo não cai automaticamente. Há um processo de 1 a 2 semanas e ele vai caindo lentamente. Eu tinha o cabelo comprido e fui encurtecendo o cabelo. Sim, você quando foi operada, cortou por aqui, depois cortou mais curtinho. Um bocadinho. Sim. Porque uma coisa que me fazia impressão era... a possibilidade de cabelo na almofada. De cabelo na almofada. Eu não queria. Eu disse, eu vou cortá-lo, eu não vou deixar Isso cair. A sua característica pragmática a vir ao de cima. Porque nós, à sexta-feira, jantávamos com os meus primos do lado do meu pai, sempre em nossa casa, ou na casa do padrinho, mas quase sempre era em nossa casa. E era muito comum a minha mãe pegar no carro e, por exemplo, os meus primos estavam a chegar, estávamos a fazer a fogueira para fazer o churrasco, e a minha mãe sair, sei lá, vinha buscar qualquer coisa ao supermercado que se tinha esquecido. Pronto, e a minha mãe saiu e nós continuámos a fazer a fogueira, o pai provavelmente a amassar para cozer pão. De repente,
a minha mãe entra dentro da churrasqueira antes de fazer o primeiro ciclo de químio ou foi depois Não, do primeiro? Depois, porque assim, tu fazes, era isso que eu te expliquei. Eu fiz o primeiro ciclo e o cabelo demora mais ou menos 2 a 3 semanas a começar a cair. E quando vamos fazer o segundo já não temos cabelo, não é? E eu pensei, bem, fiz já 2 semanas, ele vai-me começar a cair. Eu antes que o cabelo me começasse a cair, fui cortá-lo. Não, a minha mãe não foi cortar, a minha mãe foi rapá-lo. Claro. Você chegou, a minha mãe saiu com o cabelo e chegou dentro da churrasqueira, com toda a gente lá, careca. Olha, primeiro foi sozinha, não disse a ninguém para ir consigo. E depois a descontração máxima, eu lembro-me do pai dizer, ai, tu foste e não querias que tu fosse. E você olhar assim para ele e Até parece que uma vez ele tinha que cortar o cabelo comigo, não é? pois é isso. E eu pensei assim, esta mulher não existe. E depois foi a reação dos putos, do Tomás e da Carol, Carolina. que na altura eram pequeninos, agora já são grandes, mas tinham 4, 5 anos. E pediram à minha mãe se podiam tocar na sua careca. Na minha careca. E o Tomás virou-se para você e disse, ai tia Liva, tu estás tão linda. Ele E eu mal falava. Não, mas ele falava muito falava direitinho. bem. E eu lembro-me esse momento de descontração mesmo, total, e acho que era isso. Nós passámos a estar com muita família à nossa volta. Eu nunca me bom. chateou perder o cabelo. Eu chateei-me por sua causa, não é? Mas eu sou mais... Nunca me chateou Porque depois você andava perder com o o cabelo. lenço, e andava com o chapéu, e andava quase sempre até careca, e para você estava tudo calor. bem. E a mim o que me chateava era aqueles olhares de pena, que você não se apercebia e que eu passava da cabeça. Pronto, mas também somos personalidades diferentes. És mais quica. Você olha para trás, para esse ano, e olha assim com felicidade ou assim com dor? Tipo, porque é que me aconteceu a mim? Olha, assim. Não, olha com... É porque é aquilo que nós dissemos, a partir daí foi sempre a subir. Foi. Há uma coisa que aconteceu no dia que eu fui buscar o diagnóstico a Famalicão. Eu, quando fiz a ecografia, fui fazer a ecografia, entretanto, a minha médica de família disse, olha, assim, se quiseres adiantar o processo no EPO, fazias uma... eu fui fazer a pagar, para ser rápido, fazia já a biópsia aqui, porque assim já vai o processo com o diagnóstico feito aqui. Quando chegares lá é só eles fazem-te uma consulta e marcam-te logo a cirurgia. Eu disse, pontos, perfeito, olha, bora lá fazer a biópsia. 100% seguida no IPO, tudo, Sempre. até a reconstrução Sim. no IPO. E entretanto, eu fui fazer a biópsia. Claro que o resultado era positivo, eu nunca achei que não ia ser positivo, mas esqueci, e quando fui buscar o resultado, eles entregaram o resultado, eu vim, decidi, chorei, de Famalicão até casa. Cheguei a casa e disse, nem penses, acabou, secaram as lágrimas ali até hoje. Sim, porque você também não tem o papel de Maria Madalena da família, Não mãe. sou Portanto, não sou a Maria Madalena. Ocupar o papel que não é o seu. Foi difícil contar, como é lógico. Eu lembro-me tão bem, você contou-me numa sexta à noite quando foi buscar à escola. Foi difícil, mas eu nunca se calhar não devia pensar assim, mas eu nunca pensei que pudesse acontecer o pior. Achava que estava com muita... É mesmo a sua personalidade. Estava com muita fé que a coisa ia correr bem. É mesmo a sua personalidade. Você pensa só no lado positivo. Você está sempre no lado basicamente. positivo. Você é mesmo terra a terra, realista, é o positivo e ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser operada. Era para mim. Vou ser operada. Era para mim. Tenho que fazer quimioterapia. Vou fazer quimioterapia. Eu acho que também acho que é mesmo uma característica sua. Você é muito reservada. Eu sei que estar a fazer isto é pô-la mesmo... Obrigada. Não é obrigada, mãe, mas é pô-la se calhar num sítio que não gosta tanto. Mas é muito sorridente e eu acho que isso é uma característica que você herdou do avô Zé. Se calhar.
Eu acho mesmo que é mesmo uma característica do avô Zé. O que é que lhe arranca assim muito facilmente um sorriso, assim, uma coisa boa que lhe arranca assim um sorriso? Quando é que você está assim mesmo genuinamente feliz? Que eu sei que é 99% do tempo, que até irrita, não é? Mas assim, Sei lá, até é difícil. porque são todos, não é? Mas assim, uma coisa boa que lhe arranca assim sorriso. Sei lá, gosto muito de ter família junta. Mas isso é Casa cheia, 1000%. casa cheia. É das melhores cozinheiras que eu conheço. Na casa da Dona Lívia é muito difícil fazer dieta. Pois, Qual é que é o seu prato favorito? Por acaso não sei esta. não, nem eu. Oh mãe, pô, não me invente. Nem eu. Eu já disse várias vezes que você é muito prática, muito dia a dia, o que tenho para fazer. Você pensa no seu legado, nas coisas que, por exemplo, gostava que eu levasse de si? Uma Penso. coisa. Pensa? Eu também achava Mas não que me sim. vou dizer. Oh, que caramba! Tenho pensado muito sobre isto e não é por razão nenhuma, mas eu acho que nós, filhos, esquecemos, então, nós, os mais velhos, não é? Que os pais também estão a ser pais pela primeira vez. Também, vocês também não sabem ser pais. E eu sei que não fui assim a criança mais fácil. Não. Porque sou... Sabes que a vingança Disseste vai sim. ser servida fria. Um dia mais tarde. Não é? Eu não me Eu vou acho que pronunciar. Eu acho que nós, quando somos mais novos, pensamos muito já no fogo, mas também não sabem e vocês muitas vezes também estão só a lidar com aquele assunto pela primeira vez. E eu estou neste mundo pela primeira vez, mas você está a ser mãe pela primeira vez. Foi difícil gerir duas miúdas com umas personalidades tão diferentes, porque eu e a Margarida somos não só no aspecto, mas em termos É de muito ser... mais fácil quando sois pequena. Muito mais Foi fácil. muito difícil gerir as duas personalidades. Pequenas? Não. Ah, Você não foi. nos educa só quando ainda é? quando nós somos pequenos. Eu acho que agora é mais fácil, mas... dias. Tem dias, não é? Imagina trabalhamos as três acho juntas. que nós equilibramos isso muito bem. Trabalhamos as O três pai é juntas. que tem muitos ciúmes, Isso é normal, é o único homem lá em casa. mas você e o pai fizeram uma coisa, também já falei sobre isto algumas vezes, vocês tomaram uma decisão muito difícil, quando nós éramos pequenas, que foi no fundo, agora fala-se com estes termos todos muito pomposos, mas você tinha algumas clientes em casa, mas trabalhava fora quando nós éramos pequeninas. E vocês tiveram que tomar uma decisão difícil, que foi você vir trabalhar mais para casa para nos acompanhar mais Tens para a escola. no crescimento, até irmos para a escola. E no fundo agora o que se dizia era que você tinha congelado a sua carreira. Eu sei, você não gosta nada disto, mas é a realidade. Você sacrificou ali uns anos da sua vida. Eu não considerei um sacrifício. Já era isso que eu lhe ia perguntar. Achas? Sim, mãe, mas se você pensar, por exemplo, eu falo nisto, eu não sei se teria a capacidade de, quando tivesse, um dia mais tarde, quando tiver filhos, de congelar a minha carreira, no fundo, ou afastar-me da minha carreira para me dedicar mais às minhas filhas. Isso é uma decisão que eu acho muito altruísta, mãe. Não, mas eu continuei. Eu até vejo as coisas para o outro lado. Eu, como tinha a possibilidade de trabalhar e ganhar dinheiro em casa, Sim. conseguia conciliar Sim. as duas coisas. Eu não noto que tenha feito de não nenhum... pensa Não, como sacrifício. Isso é muito Nunca fixe. pensei isso como sacrifício. Isso é mesmo muito fixe. Porquê? Porque eu nunca deixei nada na mesma de fazer tudo. Eu continuei na mesma a trabalhar, a ganhar dinheiro. Sim. Eu até me considerava muito privilegiada, porque podia tomar conta de vós, apesar, claro, que às vezes a gestão era difícil, porque vós eras pequeninas, não é? Precisavas... Depois não havia... e o que é que acontecia muitas vezes? Quando vós vos deitavas, eu tive que fazer muitas noitadas, porque havia alturas durante o dia que era... Era para nós. Era impossível, não é? Não era fácil. Mas eu cheguei-me a considerar privilegiada. Acho que nós tivemos uma infância mesmo boa. Eu só fui para a escola aos 4, aos 5. 5. E a Margarida só foi aos 4.
quase 5, não é? Sim, quase. Foi um ano antes disto para a primária. Eu acho que isso é daqueles privilégios que, por exemplo, na minha geração já Mas, por ninguém exemplo, tem. eu na altura considerava-me privilegiada. É mesmo fixe. Isso eu acho que é da sua... Acho que é mesmo a sua mentalidade aí a trabalhar de uma forma mesmo boa. Acho que acho mesmo que é... Porque Eu nunca tive que falo... vos tirar da cama às 6 da manhã. Sim, é isso, mas eu estou a vos falar levar sobre... a algum sítio. Eu agora que sou mais velha estou a falar sobre... Você se calhar estava numa altura muito boa e ter que dar o passo atrás, porque eu sei que quando eu nasci devia ter a minha idade. Eu tenho 27. 27. Pronto, é isso. Você tinha 26. Fazia 27. em julho. Ou seja, era como se eu agora dissesse eu só venho trabalhar para a Lady Blue 3 horas por dia. Eu não conseguia fazer isso. É Eu não- diferente, não- era outro tipo de eu sei que é- logística. eu sei que é diferente, Eu só mas- dependia de mim. Bem, mas eu também, na realidade, o trabalho também é só... não é? Nós somos proprietárias da nossa empresa e podemos fazer essa gestão. Eu estou a dizer que eu, enquanto Rita, se calhar não conseguia fazer. Também ainda não estou nesse espaço mental, não é? E acho que depois as coisas mudam. Mas acho que é mesmo... Você nunca viu, mas eu agora olho como vocês fizeram um sacrifício, porque a decisão foi entre você e o pai. Obviamente que você tinha mais facilidade, mas tiveram que fazer algum sacrifício e acho que isso é mesmo, acho que é mesmo bom. Fazer-lhe agora a pergunta azul. Quero que me diga uma coisa positiva e uma negativa que lhe aconteceu hoje. Olha, uma coisa positiva. Organizar a festa à Da Margarida. Margarida. Organizar a festa da Margarida. Negativa, deixa-me ver. Ainda não aconteceu assim nada de negativo hoje. Mas pode ser que ainda aconteça, não é? Ai, mãe, foi você mesmo. Isto é mesmo Não seu. aconteceu nada de negativo. Manhã boa na loja. Não tem nada negativo, Rita. Pronto, mãe, está bem. Levámos este ensinamento da Dona Olívia que as coisas são sempre positivas. Você é uma pessoa mesmo muito positiva. Não, também acontecem coisas negativas. Ai, mas você é mesmo muito positiva. Acho que é mesmo uma Até leveza. consegui treinar doente. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por esta infância tão boa e por ter nos criado tão bem. Por nunca dizer que não, mesmo que lhe apetecesse, às minhas maluqueiras. Inclusive a participar aqui nisto. E fico muito, muito, muito contente que você tenha sido a minha primeira convidada e que se calhar mostra a outras pessoas esta personalidade tão boa, tão leve, que não tem nada a ver com a minha, mas que é muito bom. Por isso, obrigada. Espero que as pessoas gostem de a ouvirem. Mas você agora diz que de nada não. Nada. Pronto, e agora, para terminar, o podcast das Conversas Azul é Power by Lady Blue e uma das nossas peças favoritas da Lady Blue são as calças Anitta. A minha mãe até está com as azul marinho e eu estou com as brancas. Por isso, nós temos até sexta-feira um código de desconto para vocês usufruírem no nosso site. É 10% de desconto em todas as calças Anitta. Com o código episódio 1, mas eu depois vou deixar aqui, provavelmente assim, escrito esse código de desconto, porque a Lady Blue tem um miminho para vocês, por isso espero que gostem e vemo-nos no próximo episódio.